Caio, então vamos lá. Eu tô angustiado, sabe? Ah. Eu tive depressão há alguns anos, né? O caso não é brincadeira, não. Há alguns anos. Mas eu saí dessa, tá? Aleluia. Desde então eu tô aflito, pois eu fico olhando nas partes íntimas das pessoas, inclusive famílias. Mas o que que tem... E desviando o olhar. O que que tem o com as calças? O que que tem uma coisa? Porque ele começou dizendo, Caio, eu tive depressão, mas desde então eu fico olhando a genitália. É, ele teve uma crise de depressão, depois ele parou e começou a genitalizar a recuperação dele. Eu queria saber em que você vê uma relação de causa e efeito. É, se ele Porque citou... o seu texto é bem conectado. Eu tive depressão e quando acabou, como é que foi? É, tive depressão há alguns anos, mas saí dessa. Aí ele bota uma vírgula. Vírgula. Desde então, Desde que saiu da depressão. genitalizou o olhar. Aham. Essa, ele tá aí. Vamos ver pra onde que ele tá indo. Vamos lá então, né? Vai Desde lá, então estou aflito, pois fico olhando nas partes íntimas das pessoas, inclusive famílias, e desviando o olhar. Aí ele olha. Você é o cara que encontra assim com a família, né? Olha só. Aí ele vai olhando assim, aí tem umas entradas que são assim, tem umas outras que são protuberantes. Isso, aí tem capô de Fusca, tem Opala, tem trombas de elefante. tem tudo. Tem tudo. Tem hipopótamo. É igual olhar para as nuvens, cada um é um bichinho. Aí desviando o olhar, sabe, Caio? Aí vem a ansiedade por medo do que vão pensar, e é automático, incontrolável. Desde pequeno Alguém eu tenho já isso. falou Aí a ele ele? voltou, ó. Desde pequeno eu tenho isso. Quer dizer, não tá. é o lance da depressão, Não, não. vai ver que ele já se deprimiu porque ele tinha isso, né? Vamos ver, né? Desde pequeno eu Desde tenho pequeno ele isso. tinha isso, foi crescendo com isso e entrou em depressão. Mas isso foi aumentando. Aumentando. Hoje está quase insuportável. É porque quando você fica olhando pro genital, a tendência é aumentar. Não, porque é insuportável só se o cara se abaixar também. É, se ele der aquela... Se ele der... Sabe aqueles macacos? Não, uns tem que macacos- cortar pro Braulio ali, ó. Ô, Chico! Chico, O Chico tá vamos olhando lá, outra tá olhando genitália. ali, ó, vamos lá. Fica assim. Né? Não deu a cena, eu perdi a cena, cara. Perdeu a Perdi a cena, mas o pessoal entendeu o que aconteceu. O Braulio foi pro espaço solitário. Eu perdi a cena. Ficou lá fazendo e eu aqui querendo cortar. É, mas tudo bem. Vamos lá. Desde pequeno eu tenho isso, mas isso foi aumentando, hoje está insuportável. Eu sinto que as pessoas percebem isso. Ele sente que as pessoas percebem. Nunca fui abusado por ninguém quando eu era criança. Fica como se estivesse escondendo alguma coisa. É horrível, Caio. É horrível conversar. Vem ansiedade e eu não consigo prestar atenção. Situações que nunca aconteceram. É muito desesperador você E fico ficar projetando isso com pelo aquela olhar. fixação, aquele desespero de olhar na direção genital de qualquer ser humano na sua presença. É insuportável. Você está conversando, aí olha para lá, conversa e olha para lá. Não é Se a ruim. pessoa não conversa, se quando é com um homem que você não conhece, você vai trabalhar. Isso. Você aí começa a conversar e dá uma olhada para Então, lá. a filmadinha... Cara, é complicado. É ruim. Você tá olhando pro cara, tá, pô, eu tô cagado. Tô com a braguilha aberta. É, cara, o que tá acontecendo aqui? O zíper baixou. Pô, cara. É Ou difícil. então tá querendo alguma coisa. Isso. É mil milhões de possibilidades. 1000 possibilidades. E muito complicado. Sei que eu fico projetando isso pelo olhar, sei que é pelo medo, mas eu fico me boicotando. Eu não sei o que fazer, ele se confunde na explicação, Caio. Eu não sei o que fazer. Sou um falsificador da realidade, admito. Não saio de casa, fujo das pessoas, porque cada vez que saio, trago um trauma novo. Esse Trauma novo deve ser de ficar olhando. alguém que viu o que ele viu. Pode ser. Ô Caio, eu quero ser livre disso em nome de Jesus, me ajude, por favor. Ele fecha com esse apelo. Olha só, filho, tudo aquilo no que a gente se fixa, não tem como não produzir em nós um resultado que seja ainda mais fixante, mais fixador.
de modo que a quem se fixa, mais fixação virá. Agora, a pergunta é por que você se fixa na genitália desde criança? São as perguntas que ele tem que fazer. Se você tomava banho com seu pai e sua mãe, tinha alguma coisa que chamava atenção? É normal tomar banho com pai, com mãe, todos os meus filhos tomaram banho comigo, os meus netos também, tudo normal. Famílias saudáveis são assim. Mas às vezes, na mente da criança, ou se o ambiente familiar não era tão saudável, ou se o trato com o órgão genital não era natural, não era tranquilo, ou ainda, se havia algum tipo de anomalia na genitália de alguém que convivia com ele na infância, isso pode ter gerado uma impressão demasiada na mente infantil dele. Tipo, um pai com um membro muito grande, fica aquela coisa assim, enorme. Outro dia eu mostrei aqui no grupo, não é? Eu vi. Eu mandei para vocês, não para publicar aqui, senão a gente ia escandalizar os irmãos. Eu fiquei preocupado. Mas é um pessoal, um carinha, meu amigo magrinho, assim como o Roberto. Sim. Lembra o Roberto, de tão magrinho. E um membro sexual de cavalo. Trazia uma bengala em si. Sim, que aqui chegava assim no joelho do cara e olha, a coxa era longa. Sim, pernas compridas, longelinhas, e o negócio lá embaixo. Eu pensei que o Gabriel... Então eu estou dando aqui um exemplo tosco. Sim. Mas essas coisas se fixam na mente de crianças a partir da visão tosca. Da coisa pendulante que impressionou aí. Ou então tinha um orgulho paterno. Não conheço ninguém com nada tão grande. Ah, tá. Aí começa aquela coisa, às vezes tem na família isso, ou tem um irmão que tem um brutamonte. Quase toda família tem um superdotado nessa área. Pô, fulano... Tem um famoso por isso. Fulano só usa camisinha tamanho balão de festa infantil. Isso, né? Aquela de Fenemê, de pneu de Fenemê antigo. Isso, da Michelin. Aí fica aquele discurso familiar. Pô, tu já viu como é que o fulano é grande? Criança ouve coisas. Ou às vezes até a dimensão feminina, não é? Uma mãe bonita ou com uma genitália muito projetada, muito prognata, ou um clitóris prognato, alguma coisa que chamou a atenção, que ele ouviu comentários, ou foi um assunto, e daquele dia em diante ele passou a comparar. No início era tudo muito singelo, comparativo só. Tá. Criança. Tá. Não, do papai é maior, não sei quem é menor. E aí começa assim com coisas pequenas. Ele disse, nunca fui abusado na infância. Ele vai só até aí. E nem precisa. Nem precisa ter sido abusado. Basta que uma grande impressão lhe tenha sido causada. Você crê, então, num ponto de fixação, né? Eu acho que estatisticamente falando, é o mais comum. Não reduzo. Por isso eu não posso dizer eu creio que. Eu estou dizendo que é uma possibilidade de. Tá. Mas não reduzo, porque a mente humana é de complexidades enormes e ele, pessoal e individualmente, não precisa ter tido nenhuma motivação exterior para ter desenvolvido a sua fixação de olhar. Tá. Mas, na maior parte das vezes, tem algum elemento circunstancial, familiar, tem alguma memória, tem alguma impressão, tem alguma cultura presente. Por isso, você deve buscar fazer essa viagem. Porque enquanto a gente não entende de onde vem a pulsão, a gente briga contra ela. E quanto mais a gente briga contra a pulsão, mais ela cresce. Então, eu não venço a pulsão batendo nela. Quanto mais eu bato, mais ela cresce. Sim. Pulsão desgraçada, eu não vou mais olhar, você está destruindo a minha vida, e ela só aumentando, ela quer
guerra. A pulsão quer culpa. Ela alimenta disso, né? A pulsão quer os socos da raiva frustrada do escravo que não se controla. Quanto mais o indivíduo descontroladamente agride a pulsão, mais ela engorda, ela se fortalece, ela cresce. A pulsão não aguenta esse prompting, essa coisa que brota da gente, que salta da gente, essas subtezas viciosas, não suportam, é o silêncio. É você dizer de novo. E aí você não tratar mais nem com Deus a respeito disso. Porque se você vai orar por isso, isso se fixa mais ainda. Aí o cara bota o joelho, eu não quero mais, Senhor, eu repreendo o meu olhar, eu vou engessar os meus olhos na direção da testa do mundo, e lá, só piora, só vai aumentando. Aí, como ele vê que não consegue se controlar, ele vai ficando frustrado. A frustração já o levou à depressão. Ele saiu da depressão. Ele agora está fazendo uma outra viagem na direção de uma outra possível depressão. Ou de uma síndrome do pânico. Na perspectiva de que ele já não sai de casa e toda vez que sai, já sai antecipadamente desesperado, nervoso e panicado, porque ele vai olhar para protuberâncias penianas e para cavinhas vaginianas. Cavinhas Vaginianas. Cavinhas e covinhas. Ele vai ver protuberâncias e vai ver lábios juntados numa calça apertada ou numa coisa assim, ou num vento que sopra uma saia de seda para dentro das coxas de uma mulher e o cara... Não, cara, tá dando até tesão. Eu acho que eu vou no banco, tô fudido hoje. Vou ficar lá, ó. Olha, o vento... Caio, ele tá com a gente. Ele tá, então... Tá. Ele faz uma falar, pergunta né? bacana, assim. Eu já fiz, ele respondeu assim, isso pode ser de toque de maneira sexual, Caio? Uma perguntinha que ele fez aqui há exatamente 3 minutos. Olha, como começou na infância, é mais do que toque. Começou na infância, isso tem muito mais, provavelmente, a ver com o que eu descrevi anteriormente. Ou mesmo com repressão sexual. Porque eu dei o exemplo de um lado, mas eu não dei o exemplo da repressão. Que é aquela coisa, são aquelas famílias onde parece que tudo que existe é o pinto e a vagina dos membros da família. Você vê que até se protegem. Olha, no meio pastoral eu já vi muito pastor que só sentava assim. Para se proteger? Depois de um tempo eu comecei a conversar com alguns e vi que a maioria de alguns se protegiam porque achavam que tinham um pinto muito protuberante, aí ficavam com medo de estar provocando alguém, aí aquele bando de gente sempre sentada assim. Tampando. As pessoas, às vezes, quando são bonitas ou potentes ou qualquer outra coisa, num ambiente moralmente muito religioso, elas tendem a esconder o que de mais belo tem, ou de que mais diferente possui, para não suscitar esses tesões que você acabou de mencionar aí, né? Então é o outro lado da história. Eu sugiro que você procure ajuda psicanalítica, porque se eu disser, meu filho, vá ler o Novo Testamento de carreirinha e se ajoelhe e ore, eu não vou te ajudar, eu só vou aumentar a tua fixação nessa história. Você vai falar com Jesus de dia e de noite, repreendendo isso o dia inteiro, e o que hoje já é um problema imenso vai se transformar num maior, porque a oração não é mágica, ela funciona psicologicamente também. Quando eu oro, eu não falo só com Deus, sobretudo eu falo comigo mesmo. De modo que preste atenção com o que você fala com você mesmo na oração, para você não introjetar fixações
no seu coração. Então eu peço que você faça contato com a minha irmã, ela vai ajudar você. Está aí o e-mail. Agora, no meu portal, se você escrever pulsão sexual, pulsão sexual, deixa eu ver quanto é que dá aí, né? Tá rodando aqui. Tá rodando, tá indo, rodando até Marte, nosso servidor Aí tá rodando, em ó. Marte. Tá rodando, não sei se veio, né? 63. Pulsão sexual, agora você podia botar voyeurismo. Voyeurismo, deve ter alguma coisa aí de voyeurismo. Turismo, isso. Vamos lá. Deu o quê? 5 para voyeurismo. E eu peço a você, meu filho, em nome de Jesus, que não se culpe mais, porque o que faz isso crescer desbragadamente é a culpa. Você começa a se culpar e você ora culpado, você volta para casa horrível, dizendo, meu Deus, eu não me seguro, eu olhei de novo, as pessoas viram, aí você fica com ódio, aí você faz uma quarentena, então você fica muito tempo sem sair, quando você sai acontece de novo, você volta e só vai alongando os seus asilos familiares, os seus lugares de reclusão, e toda vez que você sai, isso sai aumentado e você volta mais angustiado, é um ciclo sem fim, é o ciclo vicioso no qual você entrou, e para sair tem que ter paciência e não pode trabalhar com os elementos da culpa e nem fazer disso uma coisa horrível diante de Deus. Tira Deus da história, atrapalha. Quando você vem, Deus e pinto nunca dão certo, o cara acaba ficando tarado quando bota Deus no pinto. Então deixa o pinto ser o pinto, só isso. A genitália ser a genitália, tudo é bonito mesmo. Então tá olhando na direção da infância. Você já notou? Ele começou criança. Quando ele era criança, qual era a coisa mais à altura do olhar dele? O genital de todos os indivíduos. Todo ser humano, né? Ele tá ali olhando. Alguma coisa te fixou. Essa alguma coisa é que faz começar o trabalho psicoterapêutico. Agora, para que isso tudo se resolva na sua vida, você tem que deixar Deus fora da equação. Deus não está zangado, não tem nada disso acontecendo. Deus te ama, cara. Se você fosse meu filho e viesse reportar um negócio desse, eu ia te abraçar, te beijar e dizer, filho, ó, eu vou te ajudar, começando por isso, não fica culpado. Porque quando você tirar a culpa, o medo do juízo vai desaparecer. O que faz isso crescer horrivelmente é o medo do juízo. Porque com a culpa, você promove, você estimula a pulsão. A pulsão come a tua culpa e cresce. Aí ela se manifesta. Quando ela se manifesta, você entra nessa crise angustiosa de juízo. Você se sente mal diante dos homens e diante de Deus. Tira Deus da história. O Senhor Deus é teu Pai. Esquece isso, isso é bobagem, é mosquito, não é camelo. Trate disso agora só no ambiente da memória, da história, da sequência, de como isso se entrelaçou, de como isso ganhou engrenagens emocionais e psicológicas em você. Procure a minha irmã, ela vai lhe ajudar. Bom, meu filho, que o Senhor Jesus te dê paz e te ajude a crer no que eu estou te dizendo. Amém. Em teu nome, Jesus. O que ele falou? Ele voltou aqui. Cara, eu ri muito aqui. Obrigado. Uhum. Sou fã de vocês, assisto sempre. Eu vou ser curado disso. Amém. É uma decisão sem culpa, tá? Tá. Porque a culpa é que não deixa você ser curado. Não te ponhas mais em nenhuma viagem de culpa, isso vai cessar se você buscar ajuda, conversar sem pudor, de fazer todas as viagens. A gente só vai se
restaurando na alma quando a gente perde o pudor da confissão. Enquanto Perde você, o pudor da você confissão. tem que É perder lindo o isso. pudor da confissão Pudor da confissão. para sua alma encontrar Maravilhoso. caminhos de cura. Maravilhoso. É isso mesmo. Que bom. Vou ser curado disso. Amém. Legal, né? Significa que ele tá de olho. Amém. Aliás, não tá, não, é diferente agora. Agora ele não está mais de olho. Você não pode ficar de olho. É. Né? Só não pode depois dizer que ficou com uma fixação em nariz, né? Pois-